Bom, agora então a gente, para fechar, enfim, né, falarmos agora sobre esse painel, agradecemos a Lene, agradecemos a Claribé por trazer essa realidade da América Latina também, para esse comparativo. E Thaís vai então retomar a palavra nesse momento e falar um pouco sobre as perguntas e as intervenções que foram feitas. Quero agradecer imensamente as perguntas que foram trazidas para todas nós aqui. Acho que vou trazer um pouco de resposta, mas sem dúvida alguma são pontos de reflexão para a gente avançar nos propósitos, não é? Então, eu vou fazer também algumas respostas selecionadas, mas de uma certa forma dá para responder algumas coisas conjuntamente. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, já respondendo um pouco a pergunta da Tatiana, né, como que a gente pode fazer as coisas para desconstruir, é importante dizer que esse segundo colóquio iria acontecer no Sindicato do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, presencialmente, no final de março, né? Esse colóquio teve que ser cancelado por tudo que a gente está vivendo, então eles também tinham o propósito de que não só eu falasse, como as próprias trabalhadoras falassem sobre essa questão da pesquisa, né? Enfim, como tudo precisou ser transformado com urgência, e esse colóquio se estruturou dessa outra forma, num diálogo mais na América Latina, mas já estou vendo que a Cleide talvez vai entrar para falar umas coisinhas, o que é bem legal, mas a gente gostaria de reafirmar isso, que inicialmente esse colóquio iria acontecer no sindicato, ia ter, né, uma outra forma. Então, muito interessante a sua pergunta, ela é aquela pergunta tipo, o que permanece e o que transforma, o que se transformou no trabalho doméstico no Brasil, né? Tipo, as questões em termos de dificuldade das famílias em acessar políticas públicas de bem-estar social também se correlacionam diretamente com as contratações de trabalho doméstico, né? E a persistente desigualdade da divisão de tarefas entre homens e mulheres. Isso não pode, isso é recorrente, isso é ao longo do tempo, né? A gente o movimento feminista, todo mundo bate nessa tecla e a gente consegue mudar essa estrutura aos poucos, né? Então, é impressionante como isso tudo também remodela algumas formas do trabalho doméstico. O que é muito interessante também notar, em termos de permanências e transformações, é que nos próprios grupos focais isso foi colocado, né? Tem uma característica muito permeada nos estudos e nas falas das trabalhadoras domésticas, muitas vezes, das questões afetivas, como que o afeto que se estabelece entre a família empregadora e a trabalhadora, isso pode causar uma relação muito difícil e de exploração, e muitas vezes barganhas difíceis e tal. E em um dos grupos focais, uma das trabalhadoras disse como que isso também estava mudando, né? Uma percepção dela. Ela dizia, tipo, a família brasileira mudou de alguma forma, a maneira como a gente cuida dos bebês agora é de outro jeito. Antigamente a gente também se envolvia de uma outra forma, então isso também é sentido, é colocado no estudo CAP. Acho bem interessante. Agora, a sua pergunta mesmo, final, ela é extremamente desafiadora, né? É o que a gente tem tentado fazer ao longo desse projeto e tentando fazer ao longo disso, de tentar achar a balança correta, né? Do apoio, da escuta, de como tem que ser essa interação, e sabendo sempre que o protagonismo tem que vir das trabalhadoras domésticas. Elas sabem, elas estão na linha de frente, elas vão sempre nos dizer por onde caminhar, o que está realmente acontecendo, né? O nosso exercício de desconstrução é sempre muito esse. E ao fazer isso, é uma desconstrução em termos raciais também, né? É saber que a gente está se desconstruindo em termos das desigualdades raciais, né? Ao fazer esse exercício. Respondendo a Claribé, muito obrigada. Eu vou puxar um pouco para uma questão que não deu tempo de eu falar na minha fala, que é o seguinte: a legislação, a PEC das domésticas, ela foi aprovada em 2013, depois de anos de luta do movimento sindical de trabalhadoras domésticas, e a ampliação de direitos trabalhistas, a conquista de direitos trabalhistas sempre foi colocado para esse movimento, independente do número
de formalizações, ou seja, é central, é uma questão que precisa ser colocada, né, para elas serem reconhecidas. E quando a PEC foi aprovada em 2013, é importante dizer isso, né, a única pessoa que votou contra essa PEC foi o atual presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro. Foi uma PEC votada por unanimidade na Câmara, e que existia um teor de reparação histórica naquele momento que era muito importante ser colocado, né? A aprovação da PEC das domésticas é uma reparação histórica com as mulheres negras. A gente tem que saber disso, né? A gente precisa colocar isso em pauta. Só que depois nós passamos por processos de reação conservadora na sociedade brasileira, que a trabalhadora doméstica é o centro disso, né? Em diversas movimentações políticas conservadoras no Brasil, os empregadores levavam a trabalhadora para a manifestação. Então, a própria ratificação da Convenção 189, do qual as trabalhadoras tiveram protagonismo, foi ratificada sem a presença delas. Elas foram avisadas num contexto de desmonte de direitos, né? Em um primeiro momento, as sindicalistas estranharam essa questão. Em um primeiro momento, elas acharam que isso poderia prejudicá-las, considerando o contexto de flexibilização das leis do trabalho que estava acontecendo no Brasil. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode de resposta que a gente pode colocar, tipo, o que aconteceu que a gente tem uma ampla legislação, mas ela é tão pouco conhecida. Eu acho que tem um contexto político muito desafiador, muito desafiador. E a própria PEC das domésticas trouxe uma rigidez assim, para a classe empregadora, né? Existe uma classe empregadora no Brasil muito conservadora, isso foi demais. As outras coisas eu não vou ter tempo de responder, mas a gente pode pensar numa outra forma. E, Alene, muito obrigada. É sempre muito inspirador ver vocês falar, ver vocês dizerem isso. E eu acho que esse é o grandíssimo desafio, porque não é somente tentar conjugar uma desvalorização estrutural, né, de direitos trabalhistas, do que essa lei pode trazer, com a desvalorização da vida cotidiana. Não é uma das coisas, as coisas têm que começar a andar conjuntas, porque é quase às vezes que as pessoas colocam no sentido as empregadoras do Brasil, né? O que é tratar bem a empregada doméstica? O que é tratar bem a trabalhadora doméstica? É tratá-la bem, tratá-la com respeito, não diminuí-la, não servir comida separada, enfim, mas isso não tem que estar desassociado de uma desigualdade estrutural, de uma desvalorização estrutural, né? A gente tem que começar a conjugar isso de uma certa forma. Bom, não vou ultrapassar os 5 minutos, porque a Cleide também está vindo aí, e aí a gente pode falar mais. Então, obrigada, Thaís.